Uma das cartas, um dos temas na Bíblia e uma das cartas que mais fala sobre esse tema, e eu gosto muito das cartas de Paulo a Timóteo, né? Eu quero trabalhar um pouco sobre isso hoje, quero falar um pouco sobre as cartas ali, um pedaço específico, mas eu gosto muito dessas cartas porque fala sobre um pastor jovem que foi colocado para pastorear uma grande igreja, e aí ele estava passando por algumas dificuldades. E aí eu me vejo muito nessa carta, porque eu sou jovem, amém? Né? Sou jovem, tenho aqui a responsabilidade, deixa eu falar assim, né? Me entendam, eu nunca comecei pequeno. Então a primeira vez que eu fui pregar, eu tinha que pregar aqui, né? Para já 3.000 lugares. Né? Então já fui colocado para pastorear uma igreja grande, e você vai passando por algumas dificuldades, você vai olhando aquilo e fala, meu Deus, o que está acontecendo? Como que é isso? E eu gosto muito então das cartas de Paulo a Timóteo, porque Timóteo era um pastor jovem, e uma igreja muito importante para Paulo, e aí ele estava pastoreando lá, e Paulo estava longe, não estava lá com ele. E de repente Paulo então escreve alguns conselhos para Timóteo. Timóteo então, ele tinha algumas dificuldades no dia a dia lá, porque por ele ser jovem, as pessoas mais velhas da igreja não respeitavam muito o que Timóteo tinha para falar. Então imagine o seguinte, você sobe para falar, e ali atrás assim tem um grupo de pessoas, de homens mais velhos, eles viram as cadeiras e começam a conversar entre eles, ignorando o que você tem para falar para eles. Tipo, é só um garoto, ele não vai ensinar muita coisa mesmo, ele não tem muito para falar. Timóteo estava lá nesse lugar. Então eles queriam saber o que Paulo tinha para falar, o que Paulo ensinou, mas eles não queriam saber o que Timóteo falaria para eles não estavam muito interessados nisso. Então Paulo pega e escreve para ele assim, Timóteo, ninguém menospreze a sua mocidade. Ou seja, não deixe ninguém desprezar você porque você é jovem. E esse conselho serve para Timóteo também, porque Timóteo estava começando a acreditar que ele era jovem demais para pastorear aquela igreja. E então Paulo fala assim, ninguém menospreze a sua mocidade, inclusive você, Timóteo, não ache que você é jovem demais para pastorear essa igreja. Eu conheço você, Timóteo, eu mesmo impus as minhas mãos e orei por você com transferência de unção. Eu mesmo chamei você, eu mesmo fui usado por Deus para trazer você ao ministério. Eu conheço você, Timóteo. Então, confie nisso que foi depositado na sua vida. Confie nas palavras de Deus a seu respeito. Não deixe com que essas circunstâncias amedrontem você. Inclusive, não se ache jovem demais para alguma coisa. Sabia que você não é jovem demais para alguma coisa? Se você olhar a história, você vai ler lá a história de um rei lá. Aí você vê que o cara viveu 40 anos. E foi um rei e fez grandes coisas, você lê e fala, nossa, esse cara foi top. Tinha vivido 40 anos. Ou seja, fez as coisas que fez quando tinha dos 25 aos 35. Depois dos 35 já era um idoso. Quantos de vocês já seriam considerados idosos aqui? Eu não, eu sou jovem. Estou longe ainda dos 35. Mas enfim, Paulo estava ali falando para Timóteo assim, ei, né, não deixe você pensar que você é jovem demais, só porque as pessoas estão falando isso. Historiadores dizem, para ajudar, historiadores dizem que tinham 2 membros especiais na igreja em Éfeso, João e Maria. João, o apóstolo do amor, e Maria, a mãe de Jesus, frequentavam a igreja em que Timóteo estava lá pastoreando. Então imagina você subir para pastorear a igreja, você olha no cantinho ali, está a mãe de Jesus. Do ladinho ali, João, apóstolo do amor. Aí você fala assim, hoje vamos falar sobre escatologia, o fim dos tempos. E aí o cara que ia escrever o livro do Apocalipse está ali sentado. Se você errar, está ali, né? Não, está errado, Timóteo, está errado. Aí chega o tempo do Natal. Vamos falar sobre o nascimento de Jesus. Aí vai lá e entra os 3 reis magos lá, daí a Maria grita, não eram 3, está errado, não eram 3. E aí você sendo corrigido ali, né? Maria e João sendo pastoreados ali na igreja. Então Timóteo estava passando por isso. Os velhos já não gostavam dele, já não consideravam que ele tinha uma palavra de Deus para a vida deles. João e Maria estavam sentados ali. Fora que
das estruturas, organizações da igreja daquela época, a única igreja que existia para o lado da Ásia era a igreja de Éfeso. Então imagine, a única igreja da Ásia inteira era a igreja que aquele menino pastoreava. Você consegue imaginar os idólatras, os pensamentos, as coisas que tinham ao redor daquela igreja? Como ele era confrontado, como ele era, argumentavam com eles, perguntavam com ele, queriam as respostas, e ele lá era o único representante, vamos dizer assim, dentro da organização chamada igreja, lá na Ásia. Então esse menino estava lá, pastoreando essa igreja. E nós conseguimos perceber, pela fala de Paulo, que Timóteo estava quase pensando em desistir. Timóteo estava pensando assim, cara, ninguém me escuta, eu tenho que pastorear quem já sabe, né? João e Maria. Quando eu saio da igreja aqui, quando eu saio da reunião, eu encontro o pessoal que idolatra não sei que Deus, eles ficam me questionando, eles ficam contra mim, eles ficam querendo acabar com aquilo que eu estou fazendo. Quer saber, Paulo, eu vou desistir. Só que Paulo via em Timóteo muito mais do que Timóteo estava vendo em si mesmo. E Paulo então encoraja Timóteo. E ele passa 2 cartas praticamente encorajando Timóteo, falando, ei, persista, não desista, continue. Continue, Timóteo, você vai ver, existe colheita nisso que você está fazendo, existe recompensa nisso que você está fazendo, existe vida nisso que você está fazendo, não desista. Não desista. É um texto, é uma carta muito importante, principalmente para nós. Nós achamos que algumas coisas têm que acontecer muito rápido na nossa vida, e Paulo está falando assim, ei Timóteo, você é muito jovem, você acha que tinha que estar tudo acontecendo já da melhor forma possível. Não desista, espere mais um pouco, na próxima esquina você vai ver, no próximo passo você vai ver que as coisas mudam. Relaxa, calma. E Paulo então, com toda a sua sabedoria, guiado pelo Espírito, está falando assim, eu conheço você, Timóteo, eu sei da unção que existe sobre a sua vida. Quando nós olhamos e pregamos, anunciamos o Evangelho aqui para vocês que fazem parte principalmente, eu sei da unção que existe sobre a vida de vocês. Eu não prego para qualquer um, eu prego para reis e sacerdotes. Eu prego para pessoas que são cheias do Espírito Santo, pessoas que estão capacitadas pelo Espírito Santo. Ei, eu sei o que existe sobre a sua vida. Continue, você vai ver, você vai descobrir também. Continue, você vai descobrir também. E dentro dessa história toda, tem 3 conselhos que Paulo dá, que eu gostaria de ler e estudar com vocês aqui, esses 3 conselhos. 2 Timóteo 2, 3 a 7 diz assim, suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Paulo começa dizendo assim, suporte os meus sofrimentos, sofra comigo. Você acha que você está ruim aí, Timóteo? Sofra comigo. Estou preso, sendo chicoteado, estou apanhando, estou junto com Jesus que sofreu também. Sofra comigo. Só que suportar os sofrimentos é resultado de uma coisa. Porque sofrer é uma coisa, mas suportar os sofrimentos é resultado de algo. Algo aconteceu para que eu pudesse suportá-los, suportar esse sofrimento. E aí Paulo nos ensina o que é que nos leva a não desistir, a sermos capazes de suportar sofrimentos. E ele diz, reflita na palavra, reflita no que estou dizendo, e Deus trará clareza, e Deus esclarecerá isso para você. Ou seja, suportar as coisas pelas quais estamos passando é resultado. É resultado do quê? De refletirmos na palavra. É resultado de deixarmos a palavra ministrar os nossos corações. Você passa por qualquer circunstância, por qualquer momento, bom ou ruim, você passa de um único jeito, deixando a palavra ministrar o seu coração.
deixando a palavra encher o seu coração. Paulo fala, reflita nessas coisas, e assim você vai ser capaz de suportar, assim como eu tenho sido capaz de suportar. A única coisa que eu nunca abandonei, Timóteo, chama-se a palavra. Por isso, reflita na palavra. Nós precisamos deixar a palavra de Deus iluminar o nosso entendimento, guardar o nosso coração. Persistir significa persistir na palavra. Não é ser cabeça dura. Não é eu estou no erro e aí eu vou continuar errando. Não, persistir significa me alinhar à palavra e ter certeza de que ela é fiel, que eu posso confiar nela, que ela é digna de confiança. Eu persisto na palavra, porque a palavra é digna de confiança. A palavra não muda. Jesus diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. A minha palavra é espírito e vida, a minha palavra é poderosa para gerar fruto na sua vida. Esse é o discurso de Jesus a respeito da palavra. E Paulo fala, eu suporto todas as coisas porque guardo a minha vida na palavra. Deixo a palavra guardar a minha vida. Além disso, a palavra nos dá entendimento, nos dá instrução. E Paulo fala o seguinte a Timóteo, em 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Toda palavra, toda escritura é útil para correção, para o ensino, para a correção, para a repreensão e instrução na justiça. Isso significa que se você fechar os seus olhos, abrir a Bíblia assim, e ler um versículo lá, esse versículo ali é capaz de te ensinar, te repreender, te corrigir e te instruir na justiça. Existe vida suficiente numa palavra de Jesus para te ensinar, te repreender, te corrigir e te instruir na justiça. Perceba que palavra não para na repreensão. Palavra te leva também à correção e à instrução na justiça. Ela ensina o que você é ou o assunto em si. Ela repreende porque ela mostra o que não está de acordo com ela. O que na sua vida não está de acordo com aquela palavra. Ela corrige, porque ela é espírito e vida e ela pode corrigir aquilo que não está de acordo. E ela instrui você a como viver agora que a sua vida está de acordo com a palavra. Toda a escritura é útil para isso. Não importa o versículo que você abrir, vai estar ensinando você a viver na justiça. Vai ter Jesus ali naquela palavra. Você vai encontrar Jesus ali naquela palavra. A palavra ensina, repreende, corrige, instrui na justiça. Ela revela quem você é e transforma inclusive a sua forma de viver. Porque a continuação do versículo diz assim, a instrução na justiça para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, ela não apenas pega você e começa a te corrigir, a te formar, mas ela te instrui para que você possa praticar. A palavra gera fruto, ela gera obras na sua vida. Ela gera obras na sua vida. Ele revela quem você é e transforma também a sua forma de viver. As suas práticas são transformadas por causa da palavra em você. Por isso, Paulo está instruindo Timóteo. Ei, foque na palavra. Tem tudo isso que você está passando, esqueça as circunstâncias, foque na palavra. Persistência, não desista. Não desistir daquilo que está acontecendo. Não desistir é obra da palavra em você. E a obra da palavra tem uma recompensa. A obra da palavra em você gera um fruto na sua vida. Ela produz em você, a palavra em você produz coisas. A palavra em você muda o seu comportamento, a palavra em você muda o seu pensamento, a palavra em você gera vida. E é por isso que o título da minha mensagem hoje é A Recompensa da Palavra. A vida na palavra tem uma recompensa, você usufrui de coisas porque a palavra está na sua vida. A recompensa da palavra. E Paulo então aproveita toda essa circunstância em que Timóteo está passando, de pensar em desistir, de olhar as circunstâncias para falar assim, não desista,
Persista, tenha persistência, persevere. E perseverança é perseverar na palavra. Guarda o teu caminho na palavra. Guarda o teu caminhar na palavra. No texto que nós lemos, nós vemos 3 exemplos. Quais eram? Soldado, o atleta e o lavrador. Soldado, diga comigo assim, soldado, atleta, lavrador. Não labrador, lavrador. Lavrador. Nós vemos esses 3 exemplos que Paulo usa. E eu quero conversar um pouco sobre esses 3 exemplos para a gente crescer nesse conhecimento de guardarmos as nossas vidas na palavra. Podemos passar e suportar qualquer coisa nessa vida, nesse período que estamos passando. Podemos suportar qualquer coisa quando guardamos as nossas vidas na palavra. E não só temos as nossas vidas guardadas, como a palavra gera fruto em nós. E existe uma recompensa na palavra. O primeiro exemplo é do soldado alistado. E o soldado alistado, então, o texto fala claramente que alguém o alistou, que alguém o recrutou, que alguém colocou ele naquela posição de soldado. Um soldado que foi alistado. E nós precisamos entender que para ser um soldado, você tem que ser considerado um soldado. Principalmente naquela época, eu não podia simplesmente me alistar porque eu queria ser um soldado. Você precisava apresentar alguns padrões. Você precisava ser capaz de ser soldado. Você precisava ter o porte físico certo. Você precisava ter as habilidades necessárias. Você precisava ter alguns conhecimentos necessários. Ou seja, uma autoridade, o exército da época, precisava reconhecer capacidade em você para ser soldado. Eles precisavam considerar você capaz. E Paulo fala de um soldado que foi alistado, ou seja, um soldado que era considerado, uma pessoa que era considerada capaz. Agora imagine você no meio de uma situação difícil, onde você está pensando em desistir, você considera as situações grandes demais, os velhos não me escutam, João e Maria estão aqui na igreja, eu não sei o que fazer, e agora Paulo vem e fala que você é um soldado. Jesus vem na sua vida e fala, você é um soldado. E quem são os soldados? Soldados são aqueles que foram considerados capazes. Você se considera pequeno diante das circunstâncias, e Deus está falando para você, eu te considero capaz. Eu confio, eu sei quem você é. Eu te considero capaz. Por que Deus nos considera capaz? Porque sem a palavra nós não podemos fazer coisa alguma. Jesus é a palavra e Ele disse, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E para nós podermos estar em Jesus, Ele enviou o Espírito Santo. E olha o que a Bíblia nos ensina em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A palavra poder aqui no grego é a palavra dunamis. Vocês já ouviram falar de dunamis? E todos nós entendemos dunamis como o reteté do Espírito Santo. Dunamis é o poder do Espírito Santo sobre nós. Dunamis significa capacidade de efetuar mudança. A dinamite vem da palavra dunamis, porque dinamite tem capacidade de efetuar mudança. Pode ter uma montanha, se eu colocar uma quantidade certa de dinamite lá, eu vou causar uma mudança naquele lugar, não vou? Dunamis significa capacidade de efetuar mudança. Ou seja, o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a sua vida para te dar capacidade de efetuar mudanças. Não desista, continue, persevere, porque quando você está na palavra, o Espírito te guia na palavra, e por você estar com a palavra no seu coração, você tem capacidade de efetuar mudanças. Não importa o tamanho da circunstância, não importa o tamanho daquilo que está tentando fazer você desistir, não importa o que esteja acontecendo, persevere. Persevere, porque Deus ao olhar para você, Ele já te vê capaz. Paulo está falando então, Timóteo, jovem Timóteo, você é um soldado, você é considerado capaz. Não desista, continue, você é considerado capaz. Por isso diga assim comigo, Espírito Santo, eu te recebo, faz de mim um soldado. Amém.
Você é capaz. O Espírito de Deus habita em você, o Espírito de Deus está sobre você, e Ele te deu capacidade de efetuar mudanças. Não existe trabalho grande demais, não existe dificuldade nos estudos grande demais, não existe problemas familiares grandes demais, não existe enfermidades grandes demais. Ele te ofereceu, Ele te deu capacidade de efetuar mudanças. Você é um soldado. Você é um soldado. Os olhos de Deus passaram por sobre a terra e Ele considerou você capaz. Ele encontrou você. O outro exemplo dado por Paulo é o exemplo do atleta que é coroado, que recebe o troféu, que recebe o prêmio. O atleta que recebeu o prêmio é o atleta que não deu um jeitinho. Porque o atleta que recebe o prêmio, o atleta que é coroado, o Paulo fala que é o atleta que seguiu a regra, que jogou o jogo de acordo com a regra. Ele não tentou dar uma trapaceada. Ele não foi jogar Uno lá e tentou jogar 2 cartas ao mesmo tempo. Quem já jogou Uno? Quem já tentou jogar 2 cartas ao mesmo tempo? Eu tenho uma dica para você, dá uma lambida, que elas colam, aí ninguém percebe que foi 2. Mas o coroado é o que não tentou dar jeitinho. O coroado é o que jogou de acordo com as regras. Pastor ensinando a roubar no Uno. A vida do atleta fala então sobre ordem e disciplina. Por que não é a vida do soldado que fala de disciplina? É a vida do atleta que fala de disciplina. Soldado é disciplinado, não é? Mas se soldado é disciplinado porque ele tem que. É uma obrigação para ele. O atleta é disciplinado porque ele quer. Ele é disciplinado na liberdade dele. Por isso, disciplina, a gente não usa soldado para falar sobre disciplina. Nós usamos soldados para falar sobre capacidade. Nós usamos os atletas para falar sobre disciplina, ordem. Porque é uma ordem, uma disciplina de quem é livre. De quem desejou aquilo, desejou viver daquele jeito. Ou seja, as regras que o jogador segue, não é a regra porque ele tem que. É uma regra porque ele decidiu entrar no jogo e aquele jogo se joga assim. Aquele jogo funciona daquele jeito. A vida de atleta fala sobre ordem e disciplina. A igreja ali, a igreja que Timóteo estava pastoreando, estava fazendo do jeito que queria, fazendo o que queria, sem reconhecer a vida do pastor que estava lá naquele lugar, a vida de Timóteo. Eles achavam que não existia ordem, por quê? Porque Timóteo era jovem. E se é jovem não tem ordem, é desorganizado. Isso é verdade ou mentira? Mentira. Eles achavam então que, Timóteo está falando, mas eu não preciso ouvir, vamos conversar, vamos falar, vamos atender alguém enquanto está rolando o culto ali na cantina ali. Quer saber? Vou cancelar o grupo sem falar com o meu coordenador. Não vou participar do culto sem falar com o meu pastor. Queridos, tem ordem, tem disciplina. A vida do atleta é esse livre a ponto de, eu estou me voluntariando para jogar o jogo de acordo com as regras, de acordo com a ordem, de acordo com a disciplina. É tão simples de entender. A vida do atleta fala sobre isso, sobre ordem e disciplina. E a ordem mais importante que nós precisamos ter nas nossas vidas é uma coisa que só a palavra pode fazer por nós. Eu e você não conseguimos, por mais que a gente tente, por mais que a gente queira, a gente não consegue. Só a palavra pode fazer por nós. Nós encontramos a ordem que a palavra pode dar às nossas vidas em Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13, que diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir, de separar alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Ou seja, existe alguém que vai colocar a coroa. Existe alguém que vai falar, você jogou o jogo de forma ordenada e disciplinada. Existe alguém.
que conhece o jogo, que não foge dos olhos dele todo o jogo. Mas a palavra ali que diz que a palavra é mais afiada que a espada de dois gumes, e traz divisão, e traz separação, a palavra ali no grego é merismos. E merismos não é divisão de rompimento, de separação como se fosse morte. Não, é como se eu tivesse assim, várias pecinhas de Lego, azul, vermelha, amarela, e eu tivesse 3 caixinhas, uma para pôr ali as pecinhas amarelas, outra para pôr as pecinhas vermelhas e outras as pecinhas azuis. E eu estou então fazendo merismo, dividindo, separação. Não é a separação de morte, mas é a separação de colocar em ordem. Ou seja, a palavra é a única coisa no universo que existe, é a única coisa que existe que é capaz de colocar o seu espírito e a sua alma em ordem. Cada coisa no seu lugar. E o lugar do espírito é governando a sua alma. A palavra é a única coisa capaz de colocar o espírito governando a sua alma. Ou seja, coloque em ordem a sua vida, coloque em ordem aquilo que você vive, a forma como você vive. Entregue a sua vida à palavra e deixe a palavra organizar o espírito e a sua alma. E você vai ser conduzido pelo espírito. E a vida do espírito traz vida. E a vida pelo egoísmo, pela alma, traz morte. Ou seja, você está aí sofrendo, você precisa colocar as coisas em ordem. Ah, mas aquela área da minha vida está uma desgraça. Coloque em ordem. O que é colocar em ordem aquilo ali? Receber a palavra, para que o seu espírito assuma aquela situação. E aonde o espírito está, ali há vida. Ah, mas é na minha família. Sabe, pastor, eu não entendo. Porque no meu emprego dá tudo certo, nos meus estudos dá tudo certo, mas na minha família eu não consigo. Coloque em ordem. Deixe o Espírito governar a sua vida. Coloque cada coisa no seu lugar. Com a sua família, você acha que não precisa prestar contas a seus pais. Com a sua família, você acha que não deve respeito aos seus pais. Com a sua família, você acha que você é dono do seu nariz. Você mora na casa do seu pai, mas você acha que é você que manda em você. É claro que você vai encontrar morte naquele lugar, você está vivendo pela alma. Esse silêncio é o quê? É medo? O Rômulo nunca pregou assim. Deixe o Espírito entrar ali, deixe a palavra entrar ali, porque a palavra vai ordenar as coisas. Ela vai colocar o seu Espírito no comando. E quando você vê, você está prestando contas a seus pais, você está honrando os seus pais. E é o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que vá bem todos os dias da sua vida, para que prolongue os dias da sua vida. É tão simples. Existe uma recompensa do efeito da palavra na sua vida. Dias longos, por exemplo. Paz com todos. Boa reputação diante de Deus e dos homens. Existe uma recompensa que a palavra traz. A palavra põe em ordem a sua vida. Traz disciplina à sua vida. Organiza a sua vida. É por isso que Paulo usa o exemplo do atleta. Timóteo, você está preocupado demais. Você está olhando as circunstâncias demais. Coloque a palavra e você vai ser guiado agora pelo Espírito e não mais pelas circunstâncias. Assim você suporta qualquer coisa. Você passa por qualquer coisa. Eu já estou passando muito do tempo aqui, vamos falar logo do lavrador. O lavrador, então, ele tem uma colheita, porque ele cultiva a terra. Ele cultiva, e Paulo fala então que ninguém deveria receber os benefícios da colheita antes do próprio lavrador, antes da própria pessoa que está trabalhando, que está cultivando aquela colheita, cultivando aquela plantação. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas eu sou engenheiro florestal, e uma das coisas que me surpreende, me fez abrir assim o meu entendimento enquanto eu estudava para ser um engenheiro florestal, é que não tem como você ser um engenheiro florestal e fazer um projeto para 6 meses. Porque nenhuma árvore fica grande e cresce em 6 meses. Então os projetos que você faz é por pelo menos 10 anos.
agora eu vou plantar aqui eucaliptos. Vai demorar 10 anos para você colher. E durante esses 10 anos você faz o quê? Persiste. Come as folhinhas, né? O dinheiro vem da onde durante esses 10 anos? A árvore não cresce. O que faz? Ou seja, quando fala de lavrador, quando fala de colheita, nós estamos falando de processo. Nós estamos falando de tempo. Timóteo, você está achando que só porque você chegou aí agora, todas as coisas têm que se organizar já, todas as coisas têm que começar a funcionar, todo mundo tem que respeitar você? Não, Timóteo, existe um processo. Timóteo, existe um tempo. Timóteo, não é quando você quer. Jovem, não é quando você quer. Não é da maneira que você quer. Não é no momento que você espera. Não é. Não é. Mas é que agora eu já fiz 18 anos e... Não é. Mas eu já tenho 35, não é. Não é quando você quer. Jovem pensa assim, tem que ser do meu jeito quando eu quero. Não importa a idade que você tem, você pode ter 60 anos, se você ainda acha que é quando você quer, do jeito que você quer, você ainda é jovem. E alguém pode ter 20 anos e já ter aprendido que não é quando eu quero e do jeito que eu quero, e ser considerado maduro na palavra. Mas não é. Existe um processo. Quando fala de colheita, existe de um processo. Existe um tempo para chegarmos lá. E esse tempo fala sobre trabalho, fala sobre cultivo, fala sobre semear, fala sobre ir ao campo, fala sobre trabalhar. Paulo estava dizendo, Timóteo, não adianta achar que tudo vai acontecer já. Existe um trabalho, existe um momento, mas a colheita é certa e você vai usufruir disso. Aqui que está a mentalidade do cristão. Não importa o quanto tempo, mas eu sei que a colheita é certa. A mentalidade do cristão não é as coisas têm que acontecer quando eu quero e da forma que eu quero. Não, eu cultivo isso, eu sou um lavrador. Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. Eu e você não temos capacidade de dar crescimento a coisa alguma. É Ele quem nos faz capaz de cultivar esse negócio todo. E nós então trabalhamos naquilo que Ele depositou em nossas mãos. E queridos, a colheita é certa. E pode ter certeza que ninguém vai usufruir daquilo que você plantou. A colheita é sobre a sua vida. Porque Paulo diz, não é certo que alguém use antes daquele que plantou a colheita. O usufruto é seu, a colheita é sua, é certa. Continue, não desista, persista, deixe a palavra entrar na sua vida. 1 Pedro 5, 6-7 diz o seguinte, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Ou seja, se sujeitem a Deus, submetam-se a Deus. O que é humilhar-se? O que é permitir-se sujeitar a Deus? É não considerar que você é mais capaz do que a palavra de Deus em você. É não achar que você consegue sem Deus. Isso é sujeitar-se a Deus. Deus, é só você que me capacita, é só você que me faz um soldado. Deus, é só você que traz ordem à minha vida. Deus, é só você que me garante colheita. Deus, foi você que me fez um soldado, foi você que me fez um atleta, foi você que me fez um lavrador. Então a minha vida está em suas mãos. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Deus nunca deixou de cuidar de você. Lance sobre Ele a sua ansiedade. Entenda que você é um lavrador. Entenda que a colheita é certa. Entenda que no tempo certo Ele te exaltará. Não busque a sua própria fama. Não tente construir o seu futuro. Não tente dar ordem para os seus próximos dias. Deixe Ele exaltar você. Apenas continue deixando a palavra trabalhar na sua vida. Porque existirá uma recompensa. Existirá um resultado do fruto da palavra na sua vida.
A palavra na sua vida, você vai ser considerado capaz. Com a palavra da sua vida, as coisas estarão em ordem. Com a palavra na sua vida, a colheita é certa. A colheita é certa. Por isso, para concluir, eu gostaria de ler Provérbios capítulo 4, versículos 20 a 25. Gostaria que você se colocasse em pé. Esse provérbio diz o seguinte: meu filho. Quando começa assim, meu filho, é uma ótima forma de você receber um conselho, né? Porque se fosse assim, meu servo, ele não tem tanto interesse em mim. Ele só quer que eu faça certo para o negócio dele prosperar. Mas quando fala meu filho, significa que o beneficiado não é quem está dando conselho, mas quem está recebendo. Meu filho, escute o que eu lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. O que gera resultado nas nossas vidas? Palavra. A palavra de Deus. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração. Nunca perca de vista a palavra de Deus. Guarde ela no seu espírito. Coração fala de espírito. Deixe ela ministrar o seu espírito, ordenar a sua vida. Deixe ela te capacitar, porque é o Espírito Santo quem te capacita. Deixe ela produzir a colheita na sua vida, porque é Ele quem dá o crescimento. Pois são vida para quem as encontra. A palavra de Deus é vida. Qual é a recompensa da palavra sobre você? Vida. Diga comigo, vida. Qual é a recompensa da palavra sobre você? Vida. É vida para quem as encontra, é saúde para todo o seu ser. É saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, porque é no coração que a palavra cai. Deus tirou a palavra dele de pedras e colocou em tábuas de carne, colocou no seu coração, para que você possa guardar, e do seu coração depende toda a sua vida. Afaste a sua boca, afaste da sua boca as palavras perversas. Não fale besteira, não fale condenação, não fale nada que vai te trazer desgraça, não declare morte. A situação está difícil, guarde a palavra que está no coração, porque ela gera vida. Não comece a falar palavras de morte sobre aquilo. Agora não tem mais jeito, quero ver como eu vou sair disso, quero ver como é que isso vai acontecer. Não fale essas coisas. Guarda o teu coração, porque no teu coração está a palavra, e a recompensa da palavra é a vida. Afasta da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Queridos, a vida é assim, ela traz coisas sobre nós, e que nós não podemos controlar, mas nós podemos controlar o como nós vamos passar por aquilo. Nós podemos permitir a palavra que está no nosso coração nos fazer capazes. Nós podemos permitir a palavra que está no nosso coração ordenar aquelas coisas. Nós podemos deixar a palavra que está no nosso coração trazer colheita. E aí sim nós podemos usufruir daquilo tudo. Aí sim nós podemos usufruir dos benefícios daquilo que estamos produzindo com a palavra em nosso coração. Pode parecer difícil agora, mas se você levantar os seus olhos, Ele vai falar: fixe os seus olhos naquilo que está lá na frente, fixe os seus olhos lá na colheita, fixe os seus olhos na recompensa que a palavra traz sobre a sua vida, na recompensa que a palavra traz sobre você. Existe uma recompensa na palavra, e a recompensa da palavra é vida. Continuem abençoados.